8. Não é uma cirurgia ao cérebro. Nunca planeei tornar-me neurocirurgião. A minha ideia era vir a ser cirurgião plástico, por influência de crianças com problemas craniofaciais e atraído pela complexidade técnica da cirurgia. Ver imagens de crianças com deformidades no rosto mexia comigo. Sentia especial empatia por aquelas que não conseguiam esconder as suas maleitas do mundo e que viam constantemente as outras a afastar o olhar do seu rosto desfigurado. Além disso, gostava realmente da cirurgia estética e imaginava vir a ser um professor universitário, que parte do tempo tratava de crianças e no restante ia para o seu consultório de Beverly Hills para atender a clientela privada de cirurgia plástica. Mais ainda, ser cirurgião plástico dos ricos e famosos era financeiramente compensador e ainda teria a oportunidade para encontrar imensas mulheres atraentes. Aceitaram uma bolsa de estudo para pagar o primeiro ano da Faculdade de Medicina e depois disso aceitei uma bolsa do Exército. Sentia uma obrigação profunda de servir o meu país e queria retribuir. Lembro-me vividamente do meu sonho de ser como Chuck Yeager, voando sobre Lancaster e quebrando a barreira do som, e do meu orgulho em usar o uniforme da Law Enforcement Explorer. Na faculdade, ficar a saber que Yeager não fora a primeira escolha para quebrar a barreira do som. Essa honra pertencia a um homem chamado Slick Goodlin. O problema é que este exigia uma contrapartida de $150 mil, um montante elevadíssimo em 1947 para voar. Pelo seu lado, Yeager não o fazia por dinheiro. Queria quebrar a barreira do som pelo gosto da aventura e pelo espírito da descoberta. Queria ver do que um homem era capaz quando forçava os limites, mesmo com 2 costelas partidas e muitas dores, o que o obrigou a improvisar com o cabo de uma vassoura para o ajudar a fechar a escotilha do avião. Não se deteve. Quem era eu? Seria o tipo de Oscar Wilde? Descrevia como o que sabia o custo de tudo e o valor de nada? Passei uma boa parte da minha vida tentando conciliar os meus Slick Goodlin e Chuck Yeager interiores. Sentia empatia por outros que tinham lutado como eu, que sofriam, e queria ajudá-los. Mas também queria ter sucesso. A magia de Ruth já me levara bastante longe e continuei a praticar diariamente, sabendo que percorrera apenas parte do caminho que queria seguir. Queria fama e riqueza. Queria ser alguém para quem os outros erguiam os olhos. Queria ser o melhor cirurgião do mundo. O Exército aceitou pagar o meu curso de medicina, propinas e despesas, e eu aceitei servir no Exército, como médico. Servi 9 anos no Exército dos Estados Unidos e acabei por me tornar no Major James Doughty. A minha experiência na escola de medicina foi totalmente diferente da minha licenciatura. Não tive quaisquer dificuldades académicas e descobri que tinha uma aptidão natural para estudar as complexidades do corpo humano, a anatomia, a histologia, a fisiologia. A capacidade de memorizar mais informação do que parece humanamente possível é a maior luta de um estudante do primeiro ano de medicina. Sei agora que todos os anos que levei a praticar o que aprendera na loja de magia me desenvolveram o cérebro, de tal forma que conseguia memorizar com mais facilidade do que muitos dos meus colegas. Conseguia concentrar-me nos estudos durante maiores períodos de tempo e não me queixava de que a minha mente vagueava, enquanto lia os livros de medicina. Ensinavam-nos mnemónicas para nos ajudar a recordar tudo, desde ossos a nervos e até escrever uma ficha médica. Algumas eram parvas, como a mnemónica para nos lembrarmos de quais eram os nervos cranianos que são sensoriais, motores ou ambos. Some say marry money, but my brother says big brains matter more. Outras eram mais difíceis de fixar do que a informação original, como era o caso da
OOTTAFVGVAH, relativa aos nervos do crânio. Usei algumas mnemónicas mais correntes, outras inventei-as eu próprio, e por vezes apenas fingia usá-las, quando na verdade o que estudava parecia fluir para a minha consciência, sempre que eu necessitava. Um estudo realizado em 2013 por investigadores da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, revelou que a meditação focada na atenção melhorava a memória, a concentração e a função cognitiva em geral dos estudantes de licenciatura, somente após 2 semanas de prática, conforme demonstraram os melhores resultados nos testes GRE e em outros testes de memória e atenção. Para mim, o que é impressionante neste estudo é que as experiências implementadas pelos investigadores em 2013 eram extremamente semelhantes às da minha prática com Ruth em 1968. Quanto dinheiro se gasta na preparação dos testes GRE e nos cursos? O mais extraordinário, relativamente à prática da meditação enquanto auxiliar de estudo, é ser totalmente gratuita. A Bolsa do Exército assegurou-me um estágio, após a escola de medicina, mas não a residência. No mundo civil, ambas as coisas estão relacionadas, mas neste caso teria de candidatar-me a uma residência. Depois de acabar em Tulane, em 1981, aceitei um estágio flexível no Tripler Army Medical Center, no Havaí, um local por onde passara anteriormente enquanto estudante. Um estágio flexível significava que me concentraria em várias especialidades cirúrgicas, ao invés de simplesmente cirurgia geral. Passei por pediatria, obstetrícia, ginecologia, medicina interna e também cirurgia geral e neurocirurgia. Pensei que uma experiência extensa e variada seria mais benéfica para a minha educação, mas o que eu não percebi foi que um estágio flexível me deixaria em desvantagem numa candidatura a uma residência de cirurgia geral, porque não me concentrar apenas em cirurgia e nas suas subespecialidades. Na verdade, um conhecimento amplo em várias áreas prejudicava as minhas possibilidades. O meu intuito era tornar-me cirurgião plástico de crianças, o que pressupunha uma residência de cirurgia geral, seguida de uma especialização em cirurgia plástica e, finalmente, de uma especialização em craniofacial. Eu tinha um plano, mas éramos 12 a competir pela residência de cirurgia geral e era o único com um estágio flexível. As hipóteses não estavam do meu lado. Os meus 11 colegas disseram-me que não tinha a mínima possibilidade de entrar para a residência de cirurgia geral e estavam visivelmente satisfeitos com a minha desvantagem. Eu tinha um propósito claro e forte, que não era muito bem entendido pelos outros. Também a minha total confiança na capacidade de conseguir tudo aquilo que queria poderia ser encarada como arrogância por muitos. Agora compreendo porque pareciam querer que eu falhasse. As candidaturas para a residência eram em novembro, portanto, eu candidatei-me para a de cirurgia geral, como todos os outros. Contudo, em abril iniciei a minha rotação de neurocirurgia. Os responsáveis eram as pessoas mais agradáveis que já conhecera nas rotações. A neurocirurgia era fascinante. Operar o cérebro era exigente e preciso, e entusiasmava-me de uma forma que nunca antes sentira em cirurgia geral, que habitualmente ocorre no peito e abdômen. A ideia de chegar onde ainda ninguém chegara antes, aos recantos mais profundos do que nos torna humanos, era para mim extremamente aliciante. Ainda continuava a querer ajudar crianças com deformidades, mas explorar os mistérios do cérebro era um novo desafio que clamava por mim. Queria ser neurocirurgião, da mesma forma que quisera ir para a faculdade e para a escola de medicina. Mas para tanto precisava de fazer o internato de neurocirurgia e não o de cirurgia geral. Sabia que poderia fazer neurocirurgia e ainda as especialidades de cirurgia plástica e craniofacial. Se o quisesse. Era perfeito. O chefe de neurocirurgia de Tripler foi encorajador. É muito talentoso tecnicamente, Jim. Deveria seguir neurocirurgia.
tem de fazer neurocirurgia. Isso é excelente, respondi. Estava a rebentar de orgulho. Iria ser neurocirurgião. O problema, acrescentou, é que no exército treinam apenas um neurocirurgião por ano e há um atraso de 3 anos. Vai ter de esperar e, após o estágio, enviá-lo-ão para o terreno como oficial de medicina geral durante alguns anos, até chegar ao topo da lista e poder começar a residência. 3 anos? Perguntei. Apenas 3 anos. Lamento, mas não posso aceitar uma coisa dessas. Riu-se. Tem de levar o tempo necessário, Jim. Isso é uma treta e é inaceitável, reclamei, de forma apaixonada e já fora de mim. É assim que funciona, não é treta, é o exército. Mas para mim é inaceitável, insisti. Ele abanou a cabeça e acompanhou-me até à porta. Tinha um período de férias a aproximar-se, 30 dias longe do exército, e por isso deixei Tripler e fui passar um mês em Walter Reed. Era precisamente aí que planeava acabar, portanto fiz a rotação em neurocirurgia no meu próprio tempo e tudo correu muito bem. Reuni-me com o diretor de neurocirurgia antes das férias acabarem. Gosto de si, Jim. Fez um trabalho extraordinário durante a sua rotação aqui e acho que será um excelente residente. Muito obrigado, respondi. Assumo que isso significa que poderei começar no outono. Jim, deve saber que há uma espera mínima de 3 anos. Colocá-lo-ei no final desses 3 anos. Deve ficar grato, uma vez que já tenho 4 pessoas que também querem um lugar. De qualquer forma, nem sequer se candidatou ainda formalmente. Olhei-o diretamente nos olhos e disse: para mim, esperar 3 anos não é aceitável. Se não me aceitar no próximo ano, será o maior erro que irá cometer. E eu não vou esperar 3 anos. Lamento, não quero ser indelicado nem impertinente, mas de facto não posso aceitar. Ainda que já fosse tarde, candidatei-me à residência de neurocirurgia. Acreditava no poder da minha própria magia. Regressei a Tripler e disse ao chefe de cirurgia geral que agradecia a sua consideração, mas que ia retirar a minha candidatura para a cirurgia geral, porque iria fazer neurocirurgia em Walter Reed. Impossível, não vai entrar, foi a sua resposta oficial. Não o autoriza a retirar a sua candidatura. Este é o melhor grupo de candidatos que já tive neste programa e o Jim é um deles. Não o deixo ir. Muito bem, respondi, mas quero que saiba que não farei a residência de cirurgia geral e irei para Walter Reed. Acabei o estágio sempre visualizando uma residência em neurocirurgia em Walter Reed. Todas as manhãs e todas as noites eu me via aí, com o olho da mente. Não estava preocupado com o desfecho. Aprender a visualizar o que queria, mas conseguindo separar-me do resultado final. Aconteceria de uma maneira ou de outra, era tudo o que eu sabia. Fiz o que devia fazer e acreditei que tudo se desenrolaria da melhor forma possível. Acabou por acontecer que o tudo foi um bocado indecente. O indivíduo que foi aceito para o ano seguinte começara um relacionamento com uma enfermeira de Walter Reed. Acabaram, entretanto, e ele começou a persegui-la. Ao que parece, havia ainda outras questões e o chefe de neurocirurgia voltou atrás com a oferta de residência. Foi destacado para fazer o resto do tempo da carreira militar como oficial clínico geral na Coreia do Sul. Não havia um substituto previsto para o lugar, uma vez que os outros indivíduos que se tinham candidatado a futuras vagas para residências de neurocirurgia estavam obrigados a respeitar outros compromissos assumidos em diferentes sítios. Enquanto todas as peças do dominó iam caindo, acabei por ser a única pessoa que restava. Não sei se foi coincidência da minha visualização, uma série de circunstâncias felizes ou outra coisa qualquer. Sabia apenas que, uma vez mais, tudo tinha dado certo. Recebi uma carta de aceitação do programa de cirurgia geral em Tripler e outra do programa de neurocirurgia em Walter Reed, exatamente no mesmo dia. O chefe da cirurgia geral aceitara 4 de nós e no dia em que as nossas cartas chegaram, chamou-nos ao seu gabinete.
Quero que saibam que qualquer um de vós foi a minha primeira escolha para os 4 lugares aqui em Tripler e que este foi o melhor grupo de internos que já vi. Olhei para os outros 3 que também tinham sido aceitos. Tinham-se esforçado para agradar ao chefe de cirurgia geral, que também era o chefe de cirurgia. Certificaram-se de que tinham os cortes de cabelo regulamentares e os sapatos bem engraxados. Isso nunca foi uma preocupação minha. Queria ser o melhor interno possível e mais rapidamente do que o tempo necessário para o cabelo crescer ou para os sapatos perderem o brilho. E eu nunca fui bom engraxador. Vou levar-vos ao clube dos oficiais e vamos festejar. Interrompi a celebração e as pancadinhas nas costas de felicitações. Senhor, disse, não posso aceitar esta posição. Olhou para mim. Por que não? Perguntou. Nunca ninguém recusara, já após ter sido aceite. Fui aceita em neurocirurgia em Walter Reed. Corou. Ficou sem palavras. Eu tentei avisá-lo. Pedi-lhe para retirar a minha candidatura. Levantei-me, acenei e saí. Em Walter Reed, durante o meu mês de rotação, o diretor dissera-me que gostava de mim. Mas eu acabei por só representar sarilhos para ele. Eu era perspicaz e usava a língua como uma arma. Filo frequentemente em Walter Reed. Sentia-me compelido a erguer-me e a dizer a verdade, independentemente das consequências. E essa franqueza não me foi de grande ajuda enquanto residente. Tornara-me arrogante. Conseguir tudo o que queria juntamente com a minha perícia técnica em neurocirurgia fizeram-me sentir importante e especial, como nunca me sentira antes. A magia que aprendera aos 12 anos e que já praticava há mais de uma década faziam-me sentir invencível. Metia-me frequentemente em sarilhos. Ainda não sabia o que era discrição e discernimento. Era conflituoso até com o meu diretor, e muitas vezes mesmo em frente dos outros, ainda que fosse simplesmente um residente júnior. Levava-me muito a sério, interessava-me mais pelos meus pacientes do que pelas minhas hierarquias e pelas políticas da residência. Porém, a minha atitude aborrecia os meus superiores e o meu diretor acabou por antipatizar profundamente comigo, já que eu me recusava a seguir as regras com que não concordava ou que considerava não serem lógicas. Não gostava da forma como o corpo docente e os residentes séniores tentavam ridicularizar ou inferiorizavam os residentes, eu incluído, que além do mais me recordavam demasiadamente a minha infância em Lancaster. Eu sabia impor-me e defender os outros e fazia-o à minha oportunidade. Mesmo antes do Natal, durante o meu primeiro ano de residência, fui chamado para uma avaliação. O diretor estava à secretária e todos os médicos estavam presentes. Vai ser necessário revermos a sua avaliação, começou o diretor. Estamos bastante preocupados e a forma como trata os pacientes tem suscitado diversas questões. Levantei-me imediatamente e disse, não continuo. Se há questões em relação aos meus cuidados médicos, quero ver a documentação. Levo muito a sério a profissão de médico e não aceito tais acusações sem provas. Passara demasiados anos a ver a minha mãe ser maltratada por médicos que não se importavam. Via desistir. A minha família desistiu. Eu sabia que me interessava muito pelos doentes. Ouvia as suas histórias. Confirmava sempre tudo o que tinha a ver com o seu cuidado. Passava horas junto às suas cabeceiras. Sabia que ele não tinha razão. Fez-se silêncio na sala. O diretor começou a arrumar papéis desajeitadamente. Bem, gaguejou. Não é bem isso. É mais por causa da sua atitude. Achamos que é conflituoso e decidimos pô-lo à prova. Iremos avaliá-lo durante os próximos 6 meses. Se o resultado não for positivo, terá de cessar a sua residência. Olhei de um rosto para o outro. Ninguém me olhava nos olhos. Se querem despedir-me, despeçam-me já. Pôr-me à prova não é aceitável. Não me sujeitarei a isso.
Nunca tive de o fazer em toda a minha vida e não será agora que vou começar. Ficaram sem fala. Não podiam despedir-me e eu sabia que eles sabiam. Fazê-lo seria muito difícil, já que todas as avaliações por parte dos pacientes e dos docentes eram extraordinárias. Só o diretor me fizera uma avaliação negativa. Além do mais, a situação acabaria por ser extremamente embaraçosa. Aguarde lá fora e voltaremos a chamá-lo assim que tomarmos uma decisão. Sentei-me do lado de fora do gabinete durante 1h30. Fechei os olhos e concentrei-me na respiração. Tentei permanecer calmo e confiar no que Ruth me ensinara. Quando me chamaram novamente, o diretor aclarou a voz e anunciou: decidimos que não o vamos pôr à prova, mas vamos ficar a observá-lo, bem de perto. Fiz um esforço para não desatar a rir às gargalhadas. Eles já me observavam de perto e, embora a minha atitude para com os meus superiores não fosse grande coisa, o meu relacionamento com os pacientes e o meu talento como médico não mereciam a mínima reprovação. Eu era convencido e continuava a acreditar não só que era invencível, mas também que a magia de Ruth me ensinara não me deixaria ficar mal. Agora percebo que eu aprendera com Ruth a parte funcional, mas não compreender a essência dos seus ensinamentos. Pareceu-me bem, respondi. Antagonizei o meu diretor durante anos. Eu era um excelente interno de neurocirurgia. E ele sabia e eu também. Nunca estive formalmente à prova, mas quando me formei, ele cumprimentou-me, aproximou-se do meu ouvido e disse-me: quero que saiba que para mim esteve todo este tempo à prova. Eu não tinha a mínima humildade e o meu sucesso como médico estava a subir-me à cabeça. Uma residência médica era um assunto sério, mas quando tínhamos pausas era uma farra total, sem nos preocuparmos com as consequências. Eu trabalhava arduamente e também gostava de me divertir à grande. Sentia-me indestrutível, invencível, tal como imaginara durante muitos anos. Vestia uma bata branca, era o Dr. Doty. Nada me podia deter. Nos meados dos anos 80, as residências eram mais duras do que atualmente, como uma espécie de campo de treino, com turnos que chegavam a ser de 24 horas. Ficávamos sem dormir e estávamos sob constante escrutínio e pressão. Tornou-se normal libertar a tensão de vez em quando, fazer uma pausa na exigência física e mental de uma residência. Alguns dos meus colegas começaram a beber, mais do que deviam. Reconheci os sinais neles e em mim próprio. Sabia bem o que era o alcoolismo, sempre presente enquanto crescia, mas tentava equilibrar-me no fio da navalha, entre beber demasiado, mas só ocasionalmente, e abusar do álcool. Disse a mim próprio que festejar nas raras ocasiões em que tinha tempo livre não significava estar descontrolado. Por vezes sentia uma pulsão genética para fugir à pressão e às exigências da vida como residente, mas eu não era o meu pai. Nunca seria como ele. Gradualmente deixei de meditar e de visualizar. Fazer turnos longos não me deixava tempo para praticar de manhã e à noite. A princípio falhava apenas alguns dias, mas depois comecei a praticar apenas uma vez por semana. Até que, finalmente, senti que não tinha tempo. Deixara de acrescentar coisas à minha lista. Sabia exatamente o que queria e sabia como estava perto do grand finale, do meu espetáculo de magia. Estava prestes a tornar-me neurocirurgião, um dos especialistas de elite, a quem era confiado operar na mais importante área do corpo humano. O cérebro dominava tudo e assim acreditava, e eu dominava o cérebro. Não havia mais nada a aprender com a magia de Ruth. Uma noite, 4 de nós decidimos sair para ir celebrar o fim de uma rotação particularmente extenuante. Éramos um grupo coeso, trabalhávamos juntos, comíamos juntos, tomávamos café juntos. Tínhamos criado uma ligação estreita, tal como as pessoas que vivem um acontecimento traumático ou um desastre natural. Lutávamos lado a lado na mesma guerra, a residência. Como não tínhamos tempo para mais ninguém nas nossas vidas, acabáramos por tornar-nos os melhores amigos, quase família. A pressão era extrema, tal como a forma que tínhamos de a aliviar.
Quando se trabalha num hospital, vêem-se coisas que gostaríamos de não ver e descobrimos que a fórmula mágica para esfumar essas imagens na nossa mente envolve uma mistura de grandes quantidades de álcool, cocaína, música aos berros e mulheres seminuas. Não necessariamente por esta ordem. Nessa noite começamos a beber por volta das 20, num clube de striptease perto do hospital. Atiramos dinheiro para as bailarinas como se o pudéssemos desperdiçar. Depois fomos para um restaurante espanhol, onde comemos paella e presunto serrano. Bebemos copos e copos de vinho espanhol. Não estou bem certo de quando surgiu a cocaína, mas depois de termos agarrado em espadas antigas que eram penduradas nas paredes do restaurante e iniciado um duelo de vida e de morte, fomos sumariamente expulsos. Era uma noite úmida de outubro, e quando saímos do restaurante lembrei-me de levantar a cabeça para a névoa de sentir a sua frescura no rosto. Sabia bem estar livre do hospital. Era bom estar vivo. Era bom ser quem era. Era bom estar pedrado. Enfiamo-nos os 4 no carro, que estava atulhado de latas de cerveja vazias. Prosseguimos através da noite escura, com a música aos berros. Sentia-me entorpecido numa letargia feliz. Então ouvi uma voz na minha cabeça que me dizia: coloca o cinto de segurança, agora. Dei um salto, assustado, e olhei em volta. O colega do banco da frente cantava a plenos pulmões e atirava latas pela janela. O que ia a guiar sacudia a cabeça ao ritmo do seu canto desafinado. O colega que ia ao meu lado no banco de trás adormecera. Nenhum deles me avisara para colocar o cinto. O carro era um Ford Fairlane de 1964, um clássico que pertencia à mãe de um colega. Nenhum de nós sabia que os pneus estavam quase carecas. Havia cintos subabdominais nos bancos traseiros e eu agarrei no meu, precisamente quando chegámos a uma curva apertada. O carro começou a deslizar e a derrapar sobre o asfalto úmido, lateralmente em direção à faixa contrária. Senti o cinto apertar enquanto uma força centrífuga me empurrava contra ele. E nessa altura, como se estivesse a sonhar, vi-nos embater de frente contra uma árvore enorme. Nessa altura ficou tudo preto. Os gemidos fizeram-me recuperar a consciência. Estava deitado sobre o pavimento molhado, junto à porta do lado do condutor. Não sei se fui cuspido do carro ou se os meus amigos me tinham arrastado para fora. O colega que ia a guiar estava debruçado sobre o volante e não se mexia. Senti uma dor excruciante nas costas, mas as minhas pernas pareciam insensíveis. Tentei mexê-las, mas elas não cooperavam. Comecei a vomitar e tentei levantar-me. Ouvi os meus amigos a falarem. Rock Creek Park. Fica a 1,5 km. Um de nós tem de ir. O meu joelho. Fica tu com ele. Não conseguia entender o que tudo aquilo significava. Fechei os olhos e deixei que o chão molhado refrescasse o meu rosto. O corpo ardia-me, mas acreditei que se conseguisse manter a cara fria, tudo ficaria bem. Walter Reed ficava a pouco mais de 1 quilómetro e por isso o meu colega do banco de trás, que tinha apenas pequenos cortes e abrasões, pôs-se a caminho para ir buscar ajuda. Quando lá chegou, pediu ao pessoal que enviasse uma ambulância para nos recolher. Recusaram, dizendo que não tinham autorização para ocorrer acidentes fora da base. Destemidamente, requisitou um veículo do governo sem autorização e guiou até ao local. E eu gritava de dores enquanto ele me arrastava para o banco de trás e me levava para as urgências. Ser examinado pelos meus colegas residentes em Walter Reed parecia-me surreal. Horas antes éramos os médicos, agora os pacientes. Os meus amigos tinham rupturas de ligamentos, cortes e um deles uma contusão grave no peito e uma concussão, mas de uma maneira geral estavam bem. E eu era o único que usara o cinto de segurança e o único com lesões graves, um corte transversal no intestino delgado, uma ruptura do baço e uma fratura espinal na zona lombar inferior. As lesões abdominais requeriam atenção imediata e fui levado para a sala de operações. Tornara-me um paciente e, à medida que via as luzes da sala de operações incidirem sobre mim, era como se pudesse sentir o que cada doente sentia quando ia ser operado. Sentia ondas de dor, medo e preocupação. Ouvia vozes
Era como se estivesse numa sala cheia de pessoas a falarem ao mesmo tempo. E se eu não acordar? Por favor, meu Deus, não deixes que seja algo mau. Devia ter-lhe dito que o amava mais uma vez. E se eu não puder voltar a andar? O que farão sem mim? Por favor, ajudem-me. Não quero morrer. A seguir, ouvi vozes que discutiam. Abri os olhos e vi que estava na unidade de cuidados intensivos. A dor era terrível, muito além do que alguma vez poderia imaginar. Tinha o estômago ligado. Fechei os olhos em contraluz e ouvi o diretor do Serviço de Cirurgia Geral e o vice-diretor de Neurocirurgia discutirem sobre mim. Não era bom. Mesmo com as dores, a minha formação médica sobrepunha-se. A minha pressão sanguínea caíra vertiginosamente desde a cirurgia. Estava tão baixa que nem sequer ficava registada a pressão diastólica. A pressão sistólica, o número mais elevado na leitura da pressão sanguínea, e o que mede a pressão nas artérias quando o coração bate, estava apenas a 40. A minha pressão sanguínea deveria ser pelo menos o dobro ou o triplo. A frequência cardíaca, contudo, era superior a 160. Eu estava nitidamente em choque, em consequência da perda de sangue, e continuava a perdê-lo a grande velocidade, sinal de que havia uma hemorragia interna. Em breve não haveria pressão suficiente para o sangue chegar aos órgãos vitais. Sabia o que isto significava. Em breve entraria em paragem cardíaca. O meu cérebro morreria. Eu morreria. Pensei comigo mesmo que não era este o caminho que a minha vida deveria seguir. Não podia morrer assim. No momento seguinte, parecia que tudo se tinha virado do avesso. De repente, eu estava a olhar para baixo, para mim mesmo, a partir de uma extremidade no teto. Não sentia qualquer dor. Conseguia ver os raios de luz que saíam das lâmpadas em padrões zigue-zagueantes. Conseguia ver cada gotícula que saía dos sacos de IV. Conseguia ver a parte superior da cabeça do diretor e o suor que lhe perlava a testa. Vi-me deitado na cama. Parecia pequeno e vulnerável e muito, muito pálido. Vi os monitores com as suas linhas e números movimentando-se para cima e para baixo, de uma forma errática, e quase me parecia ouvir o sangue a passar pelos vasos sanguíneos. Mas apercebia-me de que não era suficiente. Ouvia o coração bater. Parecia um tambor distante, reproduzindo um ritmo rápido. Observei tudo isto sem qualquer emoção. Não me sentia triste, mas antes perfeitamente ciente de tudo o que estava a acontecer. O diretor de cirurgia geral insistia que teria sido impossível não a perceber de uma hemorragia no abdômen e, portanto, não poderia estar aí a origem da minha perda de sangue. É óbvio que alguma coisa lhe falhou, gritou o vice-diretor. Está a oxigenar e não tem fraturas graves. A hemorragia vem da barriga. É evidente que não se apercebeu dessa hemorragia. Era como ver uma peça de teatro em que sentia simultaneamente a frustração e o medo do vice-diretor, e o orgulho e certeza do diretor. Conseguia sentir o que sentiam as pessoas que estavam na sala. Vi o vice-diretor colocar uma mão sobre a minha perna. Grande idiota, se não o leva agora de volta para a cirurgia, levo eu, e já! O diretor concordou finalmente. Observei a cena de cima enquanto me voltavam a levar para a sala de operações. Uma das enfermeiras inclinou-se e sussurrou-me ao ouvido. Fique connosco, Jim. Precisamos de si. Vai ficar bem. E tudo ficou escuro. A minha experiência após esta escuridão é algo que nunca poderei explicar adequadamente, nem poderei esquecer. É uma experiência enigmática, ainda que bastante comum e impressionante. Há algo que vem sendo repetidamente relatado ao longo dos séculos. De repente, ia a flutuar por um rio estreito. A princípio, seguia lentamente. Mais à frente, vi uma luz branca, brilhante, bastante parecida com a extremidade da chama que eu costumava fixar na loja de magia. Comecei a flutuar mais depressa e em breve precipitava-me na sua direção.
apinhando-se ao longo das margens do rio. Vi pessoas que conhecia. Pensei ter visto meu pai e também Ruth. Senti-me amado e aceite, como nunca sentira antes. Muitas das pessoas que vi ainda estavam vivas. Vi a minha mãe no seu roupão, o meu irmão a rir-se comigo no nosso quarto em Lancaster. Vi Chris, por quem tivera uma paixoneta enquanto andava no liceu. Vi a minha bela bicicleta Stingray laranja. Vi-me no autocarro para Irvine e depois a experimentar uma bata branca pela primeira vez. Vi-me erguer o rosto para a névoa naquela mesma noite. Senti que a luz branca ficava mais quente e mais próxima. Estava cada vez maior. De alguma forma, sabia que esta luz era amor e que era a única coisa que importava neste universo. Só tinha de chegar até ela e soube que quando conseguisse seria uno com todas as coisas. Era isto que eu procurara. A única coisa de que precisava. Queria fundir-me com a luz. De repente, percebi que quando me juntasse àquela luz quente e convidativa, já não faria parte deste mundo. Estaria morto. Não, gritei, ou pelo menos penso que gritei. E de repente estava a mover-me para trás, a afastar-me da luz, como se tivesse esticado um elástico ao máximo e depois o tivesse soltado. Recuava tão depressa que tinha dificuldade em compreender. Senti que a presença de todos os que tinham aparecido para me cumprimentar se esfumava. Ainda tinha os olhos fechados, mas conseguia ouvir o bip dos monitores. Tinha de abrir os olhos. Jim, consegue ouvir-me? Senti uma picada num pé e abri os olhos. A luz branca da sala de recobro incidia diretamente no meu rosto e pisquei os olhos rapidamente. Jim, insistiu a voz. Eu bem lhe disse que precisávamos de si por aqui. Quem é que nos havia de fazer rir e de controlar toda a confusão se não estivesses por cá? Estendi a mão e toquei-lhe no braço. Estou vivo? Claro que está. Tivemos de lhe dar uma data de sangue, mas vai ficar bom. Já está estável. Os meus amigos estão bem? Estão todos bem. São todos péssimos pacientes, mas vão ficar ótimos. A menos que o matemos enquanto dorme. Riu-se. Eu morri? Perguntei. Está vivo. Não, queria saber se estive morto. Tive de ser reanimado? Não, estava bastante instável e a pressão sanguínea estava mesmo muito, muito baixa, mas não chegou a ter uma paragem cardíaca. Acabaram por descobrir uma hemorragia de que não se tinham apercebido antes, junto ao baço. Tinha 4 litros de sangue na barriga. Não é de admirar que a pressão estivesse baixa. Tiveram de lhe fazer uma transfusão de 16 unidades, mas não esteve morto. Pelo menos que eu tenha sabido. Olhou-me interrogativamente. Não tem importância, foi apenas estranho. Estava num rio. Parei de falar. Qualquer que tivesse sido aquela experiência, não tinha de a explicar. O cientista em mim começou a rever a fisiologia da situação. Teria sido uma forma extrema de falta de oxigenação no cérebro? Teria ocorrido uma libertação maciça de neurotransmissores? Uma alucinação provocada pelo choque, trauma e perda de sangue? Enquanto vivia a experiência, não era um neurocirurgião com conhecimentos médicos a analisá-la, mas agora já o podia fazer. Seria este o mistério do cérebro que eu poderia vir a resolver? Estima-se que mais de 15 milhões de americanos já tenham tido uma experiência de quase morte, ou EQM, como é habitualmente designada. Em 2001, o jornal Lancet publicou um estudo que revelava que 12 a 18% dos pacientes que sofriam uma paragem cardíaca ou que deixavam de respirar poderiam ter tido experiências de quase morte após condições médicas envolvendo pressão sanguínea baixa, oxigenação cerebral insuficiente ou enfraquecimento geral das funções cerebrais devido a trauma ou doença. Estas experiências similares incluem frequentemente descrições de estar fora do corpo, uma impressão de flutuar,
retrospectiva da própria vida, sensação de estar com seres amados já falecidos ou de ouvir as suas vozes, um sentimento de aconchego e de amor incondicional e muitas vezes a impressão de viajar num rio ou de estar num túnel, enquanto se avança em direção a uma luz. Estas descrições têm sido referidas em diversas culturas e documentadas historicamente. Em A República de Platão encontramos o mito de Er, no qual um soldado é assassinado, mas o seu corpo não se vai degradando e ele acaba por acordar na sua pira funerária 12 dias mais tarde. Descreve de forma semelhante a sua experiência de quase morte ou morte, incluindo vários dos elementos comuns associados às atuais EQM. Alguns defendem que a famosa pintura do século XVI, A Subida da Abençoada do Flamengo Hieronymus Bosch, com o seu túnel que conduz uma luz brilhante com formas que possivelmente representam o mundo para além da vida na Terra, é a representação de uma experiência de quase morte. Há ainda uma história do almirante britânico Beaufort que descreveu o seu quase afogamento em 1795 e do médico americano A.S. Wiltshire, que em 1889 descreveu a sua própria experiência similar durante um surto de febre tifoide. Cada uma destas descrições tem diversos elementos associados a uma EQM clássica: a visão do próprio corpo à distância, a sensação de flutuar, ver entes queridos ou viajar em direção a uma luz branca. No final do século XIX, Victor Heger, um epistemologista e psicólogo francês, usou a expressão francesa expérience de mort imminente, experiência de morte iminente, para descrever um fenómeno semelhante que ocorria em alpinistas que viam as suas vidas passar à sua frente, enquanto caíam para o que pensavam ser a sua morte. Mais recentemente, em 1968, Celia Green publicou uma análise de 400 casos de experiências fora do corpo, que levaram investigadores a questionar-se se a nossa consciência pode existir fora dele. E, em 1975, o psiquiatra Raymond Moody publicou um livro sobre tais experiências, cunhando o termo Near Death Experience e despertando o interesse de cientistas para este fenómeno, anteriormente apenas referido no âmbito da religião, da filosofia e da metafísica. Muitas descrições incluem símbolos religiosos, como anjos e figuras como Jesus ou Maomé, geralmente relacionadas com a fé ou as crenças religiosas do indivíduo em questão. Para muitos, essas experiências alteram a vida. Ateus relatam muitos dos elementos comuns nas EQM, da mesma forma que o fazem os crentes. Um dos mais famosos é o relato de Sir A. J. Ayer, um filósofo britânico, autor da obra Language, Truth and Logic, ateu convicto, e em 1988 quase morreu engasgado enquanto comia. Após essa situação é citado como tendo dito: "As minhas experiências enfraqueceram, não a minha convicção de que não há vida depois da morte, mas a minha atitude inflexível relativamente a essa convicção." E entre os registros de EQM de ateus, alguns referem que tal experiência não teve influência nas suas convicções, enquanto outros se converteram espiritualmente. Devido ao trabalho de Moody e de outros, verifica-se um crescente interesse entre os cientistas no estudo deste fenómeno. Além disso, sabemos que experiências semelhantes podem ser artificialmente induzidas mediante certos medicamentos, tais como a droga anestésica, ketamina, e algumas outras drogas psicadélicas. Podem ser desencadeadas por estimulação elétrica do lobo temporal ou do hipocampo no cérebro. Podem ocorrer com níveis baixos de oxigenação cerebral mediante um fluxo reduzido de sangue para o cérebro, como aconteceu com pilotos de caças, e até durante uma hiperventilação. É interessante verificar que, ainda que experiências induzidas tenham componentes da EQM, com a exceção das psicadélicas, não estão tipicamente associadas a respostas de transformação ou modificadoras da vida nos indivíduos que as viveram. Será realmente o risco de morte ou uma parte do cérebro que interpreta a situação como tal?
denominador comum em tais situações, que lhes confere a potencialidade para modificar uma vida? De acordo com o postulado pela psicóloga Susan Blackmore, a experiência de passagem por um túnel em direção a uma luz brilhante é consequência de um aumento do ruído neural, que ocorre à medida que cada vez mais células cerebrais são fortemente ativadas em reação a uma falta de oxigênio no cérebro. Sugere também que a sensação de serenidade e de paz se deve a uma libertação massiva de endorfina, devido ao stress do acontecimento. Num estudo recente, a fisiologista Jim O'Borgigan, usando como cobaia um roedor com hipóxia, identificou um aumento temporário nas ondas gama síncronas, que eram global e altamente coerentes, ocorrido nos primeiros 30 segundos após paragem cardíaca. Por outras palavras, os ratos privados de oxigênio que sofreram paragens cardíacas e morreram possuíam cérebros que revelavam uma consciência mais elevada após a morte. Estas oscilações gama são observadas tanto na consciência desperta e nos estados elevados de consciência associados à meditação, como durante o sono REM, Rapid Eye Movement, o período em que as memórias se consolidam e fortalecem. Há evidentemente uma série de acontecimentos neurofisiológicos bem documentados que ocorrem durante uma EQM e que podem também ter lugar face a outros tipos de fatores de stress ou que podem ser reproduzidos utilizando uma variedade de métodos não associados a uma EQM. Como muita coisa na vida, as nossas crenças são uma manifestação das nossas experiências e o nosso cérebro a consolidação dessas mesmas experiências. Então, e as experiências de coração? Para mim, é ainda mais interessante do que a ciência, a pesquisa e as questões sobre o que vem depois da vida, resultantes de uma experiência de quase morte. É a linha comum que atravessa todas essas experiências. Por que razão tantos viajam em relação à luz, em direção à luz, ao calor e ao amor? O que experimentamos durante uma EQM talvez sejam os maiores anseios do nosso coração. Ser amado incondicionalmente, ser bem acolhido, sentir o calor de um lar e de uma família, pertença. Não sei exatamente o que me aconteceu após aquele acidente de automóvel, quando a minha pressão sanguínea caiu vertiginosamente. E ao fim e ao cabo apercebi-me de que também não era importante. Não precisava de explicar ou de resolver o que quer que fosse. Talvez tenha morrido ou talvez não. Não sei. Aquilo de que tenho a certeza é de que morri muitas vezes nesta vida. Morri naquela loja de magia enquanto rapaz perdido e sem esperança. O jovem simultaneamente envergonhado e aterrado com o seu pai, que lhe batera e que tinha o seu sangue nas mãos. Morreu no dia em que partiu para a faculdade. E, muito embora não o soubesse na altura do acidente, o neurocirurgião egocêntrico e arrogante em que me tornara também iria morrer. Ao longo da vida podemos morrer milhares de vezes, e essa é uma das maiores dádivas de estar vivo. O que morreu em mim nessa noite foi a crença de que a magia de Ruth me tornara invencível e também a ideia de que estava sozinho no mundo. Na altura, senti o calor da luz e uma sensação de unidade com o universo. Senti-me envolto em amor e, apesar de não ter alterado as minhas ideias religiosas, isso informou a minha convicção absoluta de que aquilo que somos hoje não tem de ser o que seremos amanhã e que estamos ligados a tudo e a todos. Acordei na cama do hospital e recordei-me de quão longe chegara desde o tempo da bicicleta Stingray laranja e daquele verão na loja de magia. O que ainda não sabia era quão longo seria o caminho que ainda teria a percorrer. Ver Ruth nas margens do rio, sentir amor e ligação a tanta gente, foi possivelmente um aviso de que estava a afastar-me demasiado do que ela tentara ensinar-me. Mas muitos mais anos passariam e ainda cometeria muitos erros dolorosos, até
conseguir perceber isso.